Glória a Deus, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz, contente, poder estar mais uma noite na casa do Senhor, para juntos adorarmos ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo de número 51. Vamos aqui fazer a leitura a partir do verso 1. Quero também aqui fazer os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Manuel Júnior, pela oportunidade, aos nossos copastores, pastor Juninho, pastor Alessandro. Quero também cumprimentar aqui os meus amados irmãos e companheiros de ministérios obreiros. Estou certo de que os irmãos estarão intercedendo por mim enquanto prego. Amém, irmãos? Salmos, capítulo de número 51, a epígrafe desse capítulo diz assim, na Almeida Revista e Corrigida: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Diz assim o texto, Salmos 51, verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Meus irmãos, nós estamos aqui com um tema nesse mês de maio, renovando o altar do Senhor. Nessa tarde eu estava meditando na palavra de Deus, buscando uma orientação do Senhor para que pudesse falar algo aos irmãos aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus fez me lembrar desse texto e de uma forma bem rápida e objetiva eu quero transmitir à igreja aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Nós que estudamos a Bíblia, irmãos, nós sabemos que Davi é um dos personagens mais conhecidos de toda a história da Bíblia. Quem aqui não conhece a história do menino que matou um gigante com uma funda? Davi, ele já foi tema de filmes, séries, novelas, desenhos. Até mesmo quem não é crente já ouviu falar do rei Davi. A Bíblia dá um adjetivo a Davi, que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos essa referência lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14, e lá em Atos, capítulo 13, verso de número 22. Somente Davi recebe esse adjetivo, o homem segundo o coração de Deus. E olha que a Bíblia teve grandes homens. Se nós começarmos por Gênesis, nós teremos aqui os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, teremos Moisés, teremos os juízes, teremos outros reis,
Teremos os profetas maiores, menores, os discípulos, tantos e tantos homens de Deus, mas somente Davi, a Bíblia registra esse adjetivo: o homem segundo o coração de Deus. Para muitos estudiosos, Davi é o maior rei da história de Israel, mesmo porque na bandeira de Israel está estampada a estrela de Davi, um símbolo que traz um significado muito importante para o judeu. Davi também foi um escritor, escreveu diversos salmos. Davi, ele foi músico. Quem aqui não se lembra, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 23, quando o rei Saul ainda estava no exercício de rei, diz a Bíblia que um espírito vinha e atormentava Saul, e fazia com que o rei ficava angustiado, triste, atormentado. Mas quando Davi, que era músico, um homem ungido por Deus, pegava o seu instrumento, a sua harpa, e começava a louvar a Deus, aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado, começava agora a ficar um ambiente leve, e o Espírito Santo começava a pairar sobre aquele ambiente, e o rei Saul ficava aliviado. Davi, meus irmãos, sem sombra de dúvida, foi um homem escolhido por Deus. Davi, ele foi um homem ungido por Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não temos dúvida alguma de que o rei Davi foi um grande homem de Deus. Só que quando nós vamos para o capítulo de número 51 do livro de Salmos, e nós lemos aqui essa oração, porque o capítulo de número 51 é uma oração de confissão e arrependimento que o rei Davi faz. E o contexto do capítulo 51 de Salmos está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11 e capítulo de número 12, aonde conta a história, no verso de número 1 do capítulo 11, que começa narrando, dizendo o seguinte: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Era um período em que os reis tinham como hábito, como costume, liderar o seu exército no campo de batalha. Era para Davi estar liderando o povo de Deus em suas batalhas. Mas o rei Davi, aqui no capítulo 11, no verso 1, diz a história que Davi preferiu ficar no palácio, ocioso, ao invés de acompanhar Israel na batalha. E quando o homem fica ocioso, irmão, é um problema. Há um ditado popular aí no mundo que diz que mente vazia é a oficina do quê? Do diabo. E Davi tinha que estar ocupado com a tarefa que Deus entregou a ele em suas mãos, que era liderar Israel. Mas Davi ficou então em Jerusalém, e diz a Bíblia que a partir do verso de número 2 do capítulo 11, que Davi, no período da tarde, ele começa a andar pelo terraço da casa real, e de lá de cima ele avista Batseba, uma mulher muito formosa à vista, se banhando, tomando banho, e aquilo chamou a atenção do rei, chamou a atenção de Davi. Davi mandou saber quem era aquela mulher, onde ela morava, quem era o marido dela, quem era a família dela, e depois ele saber quem que era Batseba, diz a Bíblia que Davi envia homens para que trouxesse ela perante ele. E ali Davi se deita com Batseba e comete um adultério, porque Batseba, ela era casada
e tinha um homem por nome Urias, que era o seu esposo, e estava no campo de batalha. Enquanto Urias estava no campo de batalha, guerreando as guerras de Israel, Davi estava no palácio, cometendo adultério com Batseba. E o interessante é que não para por aí. Davi ficou tão apaixonado por aquela mulher, que Davi escreve uma carta a próprio punho, e dá nas mãos de Urias, o marido de Betseba, e diz a ele: olha, entrega a Joabe, o general do nosso exército, diga para ele abrir essa carta que tem uma mensagem para ele. E o que dizia a carta, pastor Mike? Na carta estava escrito: tira Urias da retaguarda do exército, coloca ele na linha de frente, aonde estão os homens mais valentes, para que ele morra, porque o desejo de Davi era que Urias morresse, para que ele tomasse Betseba como sua esposa. De uma forma premeditada, de uma forma planejada, o homem que era escolhido por Deus, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, agora planeja um homicídio. O que nós aprendemos aqui com essa história, irmãos? Primeira aplicação que eu quero trazer para nós aqui nessa noite: todo homem está sujeito a pecar. Todo homem, por mais conhecedor da Bíblia que possa ser, por mais consagrado, por mais influente, por mais tempo de crente que a pessoa possa ter, se a pessoa não vigiar, em algum momento ele vai pecar. E o que é pecado, pastor Maico? Pecado é transgredir as leis de Deus. No hebraico, a palavra pecado vem do substantivo chatá, que significa errar o alvo. Irmãos, não existe super-homem. Eu já vi muitas pessoas bater no peito e dizer: eu sou bom, eu sou o cara, e depois amanhã está na guia de sarjeta porque levou uma rasteira do diabo. Se hoje você está em pé, se hoje você está de pé na casa de Deus, agradeça a Deus. Se você está de pé, não é porque você é bom, é porque as mãos do Senhor têm te sustentado. Mateus capítulo 26, verso 41, o texto diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, irmão. A nossa carne a todo momento quer nos levar para o pecado. O homem, preste atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite, o homem já nasce inclinado a pecar. O homem, quando nasce, ele já dentro dele, já vem na sua fabricação o desejo de pecar. Isso é uma herança do pecado original de Adão lá no Éden. A natureza caída habita dentro do homem. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 21, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Amém, queridos? Vocês se lembram de João capítulo 8, quando Jesus estava escrevendo na terra, e os fariseus
os escribas, trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, e eles disseram para Jesus: Senhor, a lei nos manda e nos diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? E Jesus continuou escrevendo no chão, e aqueles fariseus, aquela turba de pessoas, começou ali a importunar, a insistir, querendo ouvir algo de Jesus. Jesus então se vira para eles e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra sobre essa mulher. Não ficou ninguém, um a um foi embora. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, em todos os seus 1189 capítulos, não tem sequer um personagem perfeito que não tenha pecado a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira aplicação e a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Davi. A segunda coisa que eu aprendo é que ninguém consegue fugir ou se esconder de Deus. No capítulo 11, irmãos, no verso 27, na parte B, o texto diz assim: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Para o rei Davi, ninguém sabia o que ele tinha feito. Para o rei Davi, aquilo que ele fez estava oculto. Para o rei Davi, ninguém ia descobrir os seus feitos. Só que diante de Deus ninguém consegue esconder nada, irmãos. Nada. Eu posso esconder as coisas do pastor da igreja, do meu líder, do meu patrão, do meu chefe, do meu filho, da minha esposa, do meu funcionário, do meu amigo de trabalho, mas de Deus eu não escondo. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, verso 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém esconde nada de Deus, seja uma coisa ruim ou seja uma coisa boa, Deus está vendo. Se eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, Deus está vendo. Mas se por um outro lado eu estou fazendo algo de bom e eu não estou sendo reconhecido por aquilo que eu estou fazendo, não se preocupe, Deus está vendo. Às vezes nós fazemos algo na igreja e às vezes você acha que não tem o reconhecimento devido. Às vezes você fala: eu faço tanto na igreja, nem sequer um obrigado eu ouço de alguém. Meu irmão, o Deus que vê todas as coisas está vendo. Aleluia. E cada coisa que você faz com prazer na casa de Deus, o Senhor se alegra. Enquanto você está ocupado em fazer a obra de Deus, em trabalhar na igreja, em fazer o seu melhor, Deus vai estar ocupado em guardar a sua casa, a sua família, em te abençoar, em abençoar os seus negócios, em te dar saúde. Aleluia! Livro de Salmos, capítulo de número 139, falando ainda um pouco mais sobre a onipresença de Deus, a partir do verso 7 do capítulo de número 139, o texto diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti,
mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, aleluia, eu quero dizer para você que as orações que você tem feito de madrugada em favor da sua família, o Senhor Jesus tem contemplado. Aleluia, aquelas consagrações, aquelas campanhas de jejum que você tem feito, dizendo muitas das vezes em oculto: Senhor, visita a minha casa, Senhor, salva o meu esposo, Jesus, tira o meu filho das drogas, Senhor, eu quero ter uma mudança no meu lar. Aleluia, nessa noite, o Deus que não se engana, Ele diz para você que Ele tem escutado cada palavra que você tem dito, e no momento certo, no Kairós de Deus, Ele vai responder a sua oração. Aleluia! Quantos creem nessa palavra profética? Levante as suas mãos e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas o interessante, irmãos, é que isso que o rei Davi fez não agradou a Deus. Deus então dá uma missão muito, mas muito difícil ao profeta Natã. Deus manda o profeta Natã repreender nada mais, nada menos do que o rei. Uma coisa é você exortar um servo, outra coisa é você exortar o rei. Que missão dificílima, irmão. Mas quem é profeta de Deus, ele faz o que Deus manda. Que ouçam ou deixem de ouvir, o profeta é o mensageiro. A palavra não é do profeta, é de Deus. O profeta é apenas o canal pelo qual Deus vai falar com a pessoa. Quem sabe nessa noite alguém pode estar aqui me ouvindo e falar: mas pastor Marco, num culto à noite, culto da família, tema de renovação, eu gostaria de ouvir uma palavra doce, uma palavra adocicada, uma palavra de bênção, de vitória, de chave na mão, de porta aberta, de mar sendo acalmado, e você está trazendo uma palavra de exortação. Irmão, eu estou aqui na condição de profeta, e eu como profeta tenho que dizer aquilo que Deus colocou em meu coração. E se a palavra nessa noite é uma palavra de correção, deixa eu te ensinar algo aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus corrige e açoita todos aqueles que Ele ama. Aleluia! Deus então usa o profeta Natã, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. O rei, quando ouviu aquela parábola, contando aquela história, o rei ficou indignado. Mas a moral da história é que o homem que estava cometendo aquela injustiça era o próprio rei Davi. E o profeta Natã disse: tu és
este homem. E quando Davi ouviu essa palavra, irmãos, Davi caiu em si. Davi compreendeu o tamanho do mal que ele praticou. Davi se arrependeu, e foi nesse momento, nesse contexto, que o Salmo de número 51 foi escrito. Davi, de uma forma genuína, ele se arrepende dos seus atos, ele pede perdão a Deus, ele faz uma oração de arrependimento. E o interessante que nós vemos aqui no capítulo de número 51 de Salmos, é que quando Davi, ele faz essa oração de arrependimento, o que me chama mais atenção nessa oração, é que Davi, ele não fica preocupado em perder o reinado. Davi não fica preocupado em perder o prestígio entre o povo, em perder o trono, em perder a sua coroa de rei. O que mais preocupa Davi é perder a presença de Deus. Verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A preocupação do rei Davi não era perder o reinado, irmão. Não era perder a glória que um rei tinha naquele momento, a posição que ele ocupava, mas a preocupação dele era não perder a presença do Espírito Santo, era não perder a comunhão com Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Existem muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão na igreja, cultuam, estão presentes nos cultos, mas já perderam a presença de Deus. Mas essa noite é uma noite de renovação, é uma noite que Deus quer restaurar o teu altar. E se você quer ser restaurado, levante a sua mão se você pode e adore ao nome do Senhor Jesus. Raman chora aquela baço e canto ramanaya, aquela baço e canto ramanahas. Não existe nada mais precioso na vida do homem, do crente, do que a presença de Deus. A Bíblia diz que a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Aonde a Arca da Aliança estava, é como se a presença de Deus estivesse ali. E quando a Arca da Aliança chegou na casa de Obed-edom, ela ficou, não foi por muito tempo, ficou apenas por 3 meses, na casa de Obed-edom. Mas aquele pouco tempo em que a Arca da Aliança, que representava, simbolizava a presença de Deus, esteve ali na casa de Obed-edom, diz a Bíblia que Deus abençoou Obed-edom, a sua casa e tudo aquilo que ele possuía. A bênção de Deus foi tamanha na casa de Obed-edom, que a notícia se espalhou por Jerusalém. Quer ser abençoado, irmão? Quer ter um ano de 2026 em que os seus celeiros irão transbordar? Quer ter um ano de 2026 para ser lembrado por gerações? Busque mais a presença de Deus em sua vida. Busque mais ao Senhor Jesus em sua vida. Aleluia. O homem nesse mundo, ele pode perder bens materiais, ele pode perder dinheiro, pode perder carro, ele pode perder posição, pode perder fama, pode perder, aleluia, prestígio, mas a presença de Deus nós não podemos perder jamais. E eu creio, eu acredito que eu estou pregando para uma igreja cheia do Espírito Santo. Se isso é verdade, levante a sua mão se você pode e adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa história é que por mais pecadora que uma pessoa possa ser, se ela se arrepender de uma forma genuína e se confessar diante de Deus e abandonar o seu pecado, ela com certeza
alcançará a misericórdia de Deus. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, a palavra diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus é infinita. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso de número 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 9 do mesmo capítulo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Ramancho que alabaço e cancho ramanaia. Eu sinto a graça de Jesus aqui nessa noite. Não importa o que você fez, ou quão distante de Deus você possa estar, nessa noite Jesus quer renovar, aleluia, a sua vida. Ele quer reatar a aliança com você novamente. É noite de renovação, é noite de restauração. Quem sabe você há muito tempo não sente mais a presença de Deus. Quem sabe você está vindo na igreja para cumprir tabela, para passar um tempo, aleluia, mas o Senhor Jesus quer renovar a sua vida nessa noite. Ele quer que você sinta em seu coração a alegria, o prazer de estar na casa dele novamente. Renovação, irmão, significa restauração espiritual, mudança de vida. Só que essa renovação, essa restauração só é possível acontecer se nós dermos espaço, se nós permitirmos que Deus entre na nossa vida. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o texto ele é muito claro e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que eu acho de tão interessante nesse texto é que o texto diz que Jesus ele não vai embora. Mesmo você fechando a porta, ele fica ao pé da porta, do lado de fora. Irmão, se alguém fechar uma porta na sua cara, eu tenho certeza que ninguém vai permanecer no lugar, vai embora. Talvez vai até chutar a porta, derrubar a porta num pontapé. Mas mesmo se você fechar a porta para Jesus, ele não vai embora. Ele vai ficar do lado de fora, mas ele vai ficar no pé da porta batendo, dizendo: eu quero entrar, abre a porta, abre a porta, eu quero mudar a sua vida, eu quero te encher com o meu Espírito Santo, eu quero cumprir as minhas promessas na sua vida. Aquela promessa que um dia foi feita a você, dizendo que você seria um grande pregador, um grande ensinador do Evangelho, essa promessa ainda está de pé. Aquela porta aberta que Deus falou que ia abrir, a porta ainda está aberta. Mas para que tudo isso venha se concretizar na sua vida, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar.
Ele está na porta, dizendo para você: deixa eu entrar, eu quero entrar na sua casa nessa noite. Faça como Zaqueu, irmão. Zaqueu, aleluia, subiu naquela árvore. Quando Zaqueu viu Jesus, Zaqueu ficou alegre. Jesus disse: hoje convém pousar em sua casa. E Zaqueu levou Jesus para casa. Não saia daqui sem levar Jesus para casa. Abra a porta do seu coração e diga: eu não saio daqui, eu não vou embora daqui, se eu não levar Jesus para a minha casa. Aleluia. Jesus age diferente do diabo. O diabo, ele não pede permissão. O diabo, ele não pede com licença. Muitas das vezes você está com a porta fechada e tem uma pequena brecha, mas com essa pequena brecha é o suficiente para ele entrar. Agora, com Jesus é o contrário. Jesus não entra se a porta estiver meia aberta. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Tem que abrir a porta, irmão, tem que escancarar a porta, tem que entregar completamente para Jesus, para que as coisas possam mudar. Amém, queridos? Eu quero encerrar a minha participação nessa noite, fazendo uma oração toda especial por você. Com a permissão do pastor, se coloque em pé. Você que quer ter uma comunhão maior com Deus a partir de hoje, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração toda especial por você. Você já é crente, você já tem comunhão com Deus, você já frequenta a igreja, você já ora, você já lê a Bíblia, mas você sabe que você precisa, e você sabe que Deus quer que você tenha uma comunhão ainda maior com Ele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que quer ter uma unção maior sobre a sua vida, para pregar, para fazer a obra, para colocar as mãos sobre os enfermos ser curados, saia do seu lugar. Venha aqui à frente, eu quero fazer uma oração por você. Quem aqui quer ser mais cheio com o Espírito Santo? Então saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração especial por você. Ninguém quer ser cheio, irmãos? Todo mundo está com a tampa da botija cheia até transbordar. Aí está vindo algumas pessoas. Isso aqui é para quem quer, irmão. Se tem uma coisa que Deus respeita, é o livre-arbítrio do ser humano. Se o homem não quer, Deus não faz nada forçado. Mas se você quer mais de Deus, saia do seu lugar. Quem sabe você não pecou como o rei Davi pecou, mas você não está na posição que você deveria estar também. E o interessante é que mesmo, pastor Juninho, Davi tendo cometido aqueles pecados tão graves, ele se arrependeu e Deus perdoou. E Deus continuou usando Davi, mesmo depois dele ter pecado. Então quem sabe tem alguém aqui nessa noite que fez algo, e você não está se perdoando a si mesmo. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nessa noite o sangue de Jesus está sendo derramado aqui sobre a vida de cada pessoa. Aleluia! Quem sabe até no dia de hoje você estava distante de Deus, estava distante da casa do Pai, da presença do Pai, como filho pródigo, e hoje você tomou a atitude de se aproximar mais de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se você está aqui à frente é porque você quer se achegar mais a Ele. E eu tenho um recado de Deus para você aqui nessa noite. Ele não desiste de você. Jesus não desiste de você. Ele não desistiu de você. Aleluia. O seu pai pode desistir de você, a sua mãe, o dirigente da igreja, o seu líder, mas ele não desiste de você.
Por isso, nessa noite, abra seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, aqui está a sua igreja, aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva reunida, congregada na tua casa, que é chamada casa de oração. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor, e eu creio, Pai, que o Senhor está na porta do coração de cada pessoa aqui batendo, querendo entrar, querendo fazer festa, querendo cear, meu Pai. E nessa noite, Jesus, a porta do nosso coração está aberta. Nós, Pai, abrimos a porta do nosso coração ao Senhor. Entra em nosso coração, entra na nossa vida, restaura a nossa vida, renova, Pai, aleluia, em nós um espírito reto de adoração. Ah, Jesus, renova esse crente nessa noite, que chegou aqui vazio, chegou aqui, ó Pai, cabisbaixo, aleluia, há muito tempo não sente mais a tua presença. Oramante, que alabaço. Jesus conhece o teu. Adore ao Senhor Jesus, adore ao Senhor Jesus.